Estamos aqui no capítulo 16, na página 171 do livro Rumo a uma Vida Significativa. Então, medo e angústia são os inimigos internos que cada um de nós temos, às vezes, que nos freiam, nos travam. Então, disse o profeta Isaías: confiarei e não temerei, porque Deus é minha força, é o meu cântico e se tornou a minha salvação. O Rebbe diz: pense positivo e tudo ficará bem. Ok? Então, na prática, se conta, diz assim, o Rebbe contava muitas vezes uma história a respeito do sogro, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, o Lubavitcher Rebbe anterior. Em 1927, o Rabbi Yosef Yitzhak foi intimado pelas autoridades comunistas em Moscou. Como se recusava a colaborar, um deles levantou um revólver e apontou para ele. Ele falou: este brinquedo obriga as pessoas a colaborar, informou a autoridade. O medo a ele fez muita boca se abrir. E o Rebbe respondeu: esse brinquedo só atemoriza alguém que tem apenas um único mundo e muitos deuses, replicou Rabbi Yosef Yitzhak, mas não alguém que tenha um único Deus e dois mundos. Então, na prática, o que seria medo? O Baal Shem Tov dizia que ele só tinha medo que tinha que ter medo de Hashem, que o pai dele ensinou para ele que só tem que ter medo de Hashem. Então, aqui traz a pergunta: do que temos tanto medo? Então, nos diz o seguinte: temos medo de muitas coisas. Temos medo da doença e da morte. Temos medo de perder o emprego, de ficarmos pobres. Temos medo de mudanças, uma nova carreira, um novo lar, um novo casamento. Podemos ter medo de ficar sozinhos ou podemos temer outras pessoas. E, além disso, existe o medo de não sermos aceitos pelos outros, por nossas famílias e nossos amigos, nossos colegas e nossos vizinhos, pela sociedade em geral. Medo, angústia e depressão são os fatores básicos que impelem grande parte do comportamento humano. Embora esteja entre as forças mais mal compreendidas na vida das pessoas, em sua forma mais intensa, ela nos paralisa. Como podemos lidar com estas forças? Por que sentimos medo e do que temos medo? Estas são questões, não são questões fáceis de serem respondidas, pois o medo é uma força poderosa e complexa. É silenciosa, embora devastadora, e leva à angústia e, por fim, à depressão. Quando você está tomado pelo medo, seu julgamento se deturpa. Você fica paralisado pela dúvida, incapaz de tomar a mais simples decisão. Existe um medo natural e saudável do desconhecido que, com frequência, protege-nos do perigo. Mas a causa desse medo é evidente. Serve a um propósito valioso. O medo mais comum é um medo mais terrível. É o que não nos permite identificá-lo, escondido nas sombras, floresce sob a nossa ignorância. Pense em uma criança que tem medo do escuro. Não existe base racional para tal medo e, mesmo assim, palavra alguma pode eliminá-lo. A única coisa a fazer é garantir a ela que você está lá para protegê-la. Você pode pegá-la pela mão e acender a luz, mostrando que não há nada a temer. É a mesma coisa com os adultos. Frequentemente não existe razão para nosso medo. E mesmo quando existe, podemos exagerar seu poder ao ponto de nos tornarmos seus reféns. O medo nasce da dúvida e da confusão. Devo ou não aceitar este emprego? Estarei ou não apto a lidar com este problema?
O que minha família e meus amigos irão pensar se eu fizer esta mudança em minha vida? Tal perplexidade é um anátema para um ser humano. Esta tensão emocional pode ser enfraquecedora. A lucidez é uma de nossas maiores bênçãos. Quando você esclarece dúvidas, tem a sensação de que um pesado fardo foi tirado de seu coração. Dizem nossos sábios que não existe maior liberdade do que esclarecer dúvidas, quando você dirime as dúvidas. Mesmo se você achar que possa ter cometido um erro em sua decisão, pode pelo menos ver com clareza o que irá enfrentar e ganha força a confiança para prosseguir. Uma pessoa que não tinha um objetivo claro na vida permanece confusa, e confusão gera mais confusão. Uma vez que você se enrede na teia do medo e da angústia, emaranha-se cada vez mais em confusão e desânimo. Se você levar uma vida significativa e produtiva, seu coração deve estar livre das forças opressivas de angústia e da tristeza. O desespero entorpece o coração e enfraquece o espírito. Ele diminui sua resistência aos verdadeiros desafios que estão destinados a aparecer. Certamente, deparamos com obstáculos suficientes durante uma existência para termos a necessidade de ainda criar nossos obstáculos interiores. Já o mundo e a vida nos coloca obstáculos que a gente fica criando mais ainda. A solução é esclarecer pacientemente as dúvidas que o estão tolhendo. Ao mesmo tempo que o medo floresce na escuridão da perplexidade, ele se dissipa à luz da lucidez em sua existência, afirmando seu propósito na vida e conduzindo todas as suas energias nessa direção. Ou seja, muitas vezes nós temos tanto medo de situações que ficamos com dúvidas e ficamos, envolvidos por uma série de suposições que a gente não encontra uma saída, não encontra um caminho. E qual é a melhor solução, a melhor saída? Simplesmente a gente dá um break, vamos esclarecer, vamos colocar tudo, vamos listar todos os problemas, tudo que você tem que resolver, e a partir daí começar a resolver, e a gente vê que conseguiu desmontar e desmanchar todo esse enredo que se montou aí. Da onde vem nosso medo? O medo tem muitas origens. Talvez tenha abusado de sua confiança na infância. Tem um ditado, diz, quem se queimou com leite quente, na Argentina pelo menos tem ditado, quem se queimou com leite quente vê a vaca e chora. Na prática, você já fica, como se diz, escaldado. Então fica atento, opa, isso daqui é perigoso. Então, quando abusaram da tua confiança, sabe, quando você confiou demais e se prejudicou, então você fica suspeitando de todos e de todo o tempo inteiro. Fica na defensiva. Talvez o trauma tenha deixado marcas inapagáveis. Talvez simplesmente nunca lhe tenha ensinado um propósito e uma direção na vida. E o medo pode se enraizar quando acreditamos que a vida é uma existência aleatória e errante. Está ligado diretamente e intrinsecamente com a fé em Hashem. Como diz o rei Davi nos Salmos. Deus é meu pastor, nada me faltará. Se eu confio que Deus é meu pastor, que é Ele que é o commander-in-chief, como se diz, o comandante em chefe, então não tenho que estar preocupado, estou na mão do melhor. Então, a minha irmã sempre falava uma frase que aprendi com ela: a gente não tem que se preocupar, a gente tem que se ocupar. São dois conceitos diferentes. E muitas vezes, de tanto preocupar, ficamos presos, congelados, inertes. Não conseguimos nos mexer e tomar decisões. A maior parte da angústia humana se origina de um medo de aniquilação. Você teme perder o mundo à sua volta, o mundo com o qual está tão acostumado.
Por isso que vende tantos esses filmes aí de final do mundo, etc. Eles não confiam em Hashem, não sabem que... Eles não sabem, coitados, de que tem Mashiach, que vai vir um mundo legal, um mundo melhor, uma situação boa. Então no desespero. Pense uma criança como que tem apenas um brinquedo. Tire-o dela e a criança irá chorar com certeza. De maneira similar, quando as pessoas encaram o mundo material como o único mundo existente, estão fadadas a ter medo de perdê-lo, porque ele é tudo o que conhecem. Vamos examinar o quão limitada é esta postura. Por sua natureza, o materialismo é transitório. O alimento que você comeu ontem, hoje já não existe, já comeu. O dinheiro que você ganha hoje, irá gastar amanhã. Imagina, não conhece minha esposa, gasta hoje mesmo. O status é o poder que você adquiriu com tanto esforço, pode desaparecer em um instante. Quando sua vida é construída sobre um alicerce tão provisório, como você pode sentir-se seguro? Imagina o que sentiu o pessoal naquele prédio que desabou em Miami. E o que sentiu o pessoal que estava na parte do prédio que não desabou. Que num instante poderia ter tudo ido quase que por água abaixo. Fazer do mundo material sua prioridade é a causa fundamental do medo e da angústia. Mesmo quando expulsa os muitos medos da infância, você desenvolve todo um novo conjunto de temores. No lugar de termos medo do escuro, ficamos com medo de não ganhar dinheiro suficiente, ou de perder nosso emprego, ou de não sermos bem-sucedidos o bastante. Ao permitir que sua vida se defina por dinheiro, pelo seu emprego, pela sociedade, você fica profundamente temeroso de não ser aceito pelos outros. Daí o ditado cardeal: não se envergonhe daqueles que ridicularizam. Mesmo assim, ansiamos por adaptação. Receamos nos destacar e nos preocupamos incessantemente com a percepção de que os outros têm de nós. Temos medo que as pessoas zombem de nós ou não respeitem nossas opções. Pense por um momento quão vazio é este medo. Os seres humanos são inconstantes por natureza. Seus estados de espírito mudam, sua postura muda, seus valores mudam. Portanto, ao preocupar-se em ser aceito pelos outros, você está colocando sua felicidade e sua segurança nas mãos de pessoas imprevisíveis. Um chefe temperamental, um cliente difícil. Constantemente, você investe uma grande quantidade de energia para agradar uma pessoa e depois outra. Você tenta ser uma pessoa de manhã, outra durante o dia e ainda outra de noite. Não é de espantar que sua vida seja conduzida pela angústia. Não é de espantar que você não tenha paz de espírito. Você não deve fazer concessões aos seus valores e padrões por temer a forma com que os outros irão vê-lo. Este é um dos mais difíceis desafios da vida, pois todos nós desejamos ser amados e aceitos. Mas aceitos por quem? Por pessoas cujos próprios padrões estão sempre se modificando? Por pessoas que elas mesmas estão preocupadas em ser aceitas por ainda outras pessoas? Ou seja, qual é o medo? A única pessoa na Terra pela qual você precisa ser aceito é por você. Você conquista isso integrando Deus em sua vida. Isto é, devotando a si próprio ao propósito para o qual você foi criado. Obedecendo às leis divinas da moralidade, você introduz santidade e serenidade em sua vida e um senso de ordem. E se as pessoas sabem apreciar e valorizar, ótimo. Não sabem, azar é deles. Só então você descobrirá
a lucidez que derruba o medo. Só então você cessará de encolher-se diante do imprevisto e desconhecido. Deus deu a cada um de nós as faculdades e os recursos para superarmos os desafios que a vida nos apresenta. Ao depositar absoluta confiança em Deus e reconhecer o verdadeiro propósito de sua vida, mesmo seus medos mais sombrios de doença, pobreza ou morte começarão a se dissipar na luz nítida da lucidez. Uma jovem de família muito pobre tinha sonhos aterradores. Os pais consultaram o seu rabino sobre este problema e ele explicou. Os sábios dizem que sonhamos à noite com o que pensamos durante o dia. Pergunte a sua filha do que ela tem medo. Quando lhe perguntaram, ela respondeu: sempre vejo como vocês dois se sentam e se preocupam com a pobreza em que vivemos. De tudo, o que mais temo é o seu medo. O teu desespero, a tua ansiedade. Isso é forte. Como podemos combater o medo? Ligar-se a Deus é aí a única forma de verdadeiramente livrar-se do medo. Ao reconhecer que é uma parte essencial do desígnio de Deus, que sua existência é significativa e sua participação é vital, você pode afastar-se das dúvidas que alimentam seus medos. Enquanto considerar que a dádiva mais elevada está no mundo material, você continuará a ser medroso e angustiado. Você continuará a ser uma vítima das circunstâncias, submetendo-se à natureza inconstante do materialismo. Nada temos a temer, exceto Deus, porque nada é tão real quanto Deus. Como dizem os sábios, que você tema a Deus tanto quanto teme os homens. O temor a Deus, na verdade, não é medo de forma alguma, mas uma reverência e um respeito em relação a uma presença superior em sua vida. É um reconhecimento de que Deus o escolheu para cumprir um papel específico na purificação do mundo. Quando você se sentir desanimado ou temeroso, considere esta questão. Leve em consideração. Quando tiver medo de não estar apto a enfrentar um determinado desafio ou um revés, reflita sobre o que Deus deseja de você. E você é uma peça nesse tabuleiro. Quando você tem somente um Deus e dois mundos, como vimos antes na história do rei anterior, o material e o espiritual, não há nada a temer. Os problemas que pareciam tão grandes apenas um momento atrás começam a mostrar-se notavelmente controláveis. Quando você se dá conta de que o dinheiro, o status e a aceitação não devem ser as forças essenciais a conduzir sua vida, sua confusão começa a se dissipar. Você ganha confiança na compreensão de que está trabalhando em direção a uma meta superior e que Deus não o destinaria a fazer isso se você não fosse capaz. Não existirá lugar em sua vida para desespero e angústia, apenas para alegria e celebração do fato que você está completamente vivo e comprometido com esta missão que a gente encomendou. Tal confiança se espalha por toda a sua vida. E quando você aprender a se concentrar nas verdadeiras questões da existência, você não precisará mais se preocupar em adequar-se aos padrões daqueles que estão à sua volta. Os padrões de Deus são mais elevados do que os do homem, mas, na verdade, são mais fáceis de ser observados. Ao passo que os valores humanos são efêmeros, em constante mudança, os valores espirituais são eternos. Quando você se liga a eles, os assuntos triviais da vida não o assustam. Mas, assim como um adulto tem mais medo do escuro, você não vê mais medo e angústia como forças perturbadoras ou incapacitantes, mas como desafios que precisam ser superados
para conduzir a uma vida significativa. Então, na prática, eu tenho um desafio, eu tenho que enfrentar, vencer e acabou. Ótimo. E se não conseguir, vou me levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, tentar novamente até conseguir. Metade do esforço para vencer uma batalha consiste em estar familiarizado com o inimigo. E uma vez que compreenda a raiz de seus temores, você está bem encaminhado para vencê-los. Isto não quer dizer que você ficará livre de todo medo e toda angústia. Eles são uma parte da vida, mas é necessário que você os encare como um sinal de que alguma coisa está fora de sincronia em sua vida, que alguma coisa está lhe impedindo de atingir suas metas. Portanto, ao tomar consciência do medo ou da angústia, não ceda à depressão. Em vez disto, enfrente e transcenda a situação. Como falamos, se você caiu, levante, sacuda a poeira e dá a volta por cima. E aí vai poder enfrentar a situação e aí, eventualmente, transcender, que seria vencer o desafio. A depressão não é um pecado, mas o que a depressão faz, e nós já comentamos isto, pecado algum pode fazer, o prejuízo que lhe ocasiona é pior do que qualquer pecado. Existem dois tipos de depressão, uma construtiva e uma destrutiva. Se explica em Hassidut, está também analisado isso no livro do Rabino Majewski. A primeira é o desespero da humildade, de uma pessoa que não apenas reconhece suas falhas, mas que se importa o bastante para dedicar-se a elas. E o desespero de uma pessoa que se aflige por causa de seus defeitos e das oportunidades perdidas, mas que se recusa a ficar indiferente aos seus problemas e aos problemas do mundo. O segundo desespero é aquele de uma pessoa que desistiu de si mesma e de seus semelhantes, que permitiu que a melancolia esgotasse sua esperança. O primeiro tipo de desespero é um trampolim para o autoaperfeiçoamento, para você dar a volta por cima, para você se superar. O segundo, um poço sem fundo. Como distinguir um do outro? Simples. No primeiro, a pessoa chora. No segundo, os olhos estão secos e vazios. No primeiro, a mente e o coração estão tumultuados. No segundo, a mente e o coração estão quietos e apáticos. E pesados como chumbo. E o que acontece quando cada pessoa emerge desse estado de desespero? A primeira pessoa se põe em ação. Atitude. Esta é a diferença. Dando seus primeiros passos vacilantes para escapar de sua depressão. A segunda permanece paralisada, pois sua trajetória não se tornou mais fácil. Ao contrário, cada vez mais difícil e pesada. Para derrotar a depressão, você precisa inserir uma nova perspectiva em seu pensamento. Precisa começar a substituir pensamentos inquietantes, destrutivos, por pensamentos positivos, construtivos. Pense positivo e tudo ficará bem. Isto não é otimismo tolo. Isto é reconhecer o bem mesmo dentro de uma situação aparentemente ruim. Reconhecer que lutar contra seus temores significa superar um desafio. E às vezes, mesmo que eu não vença, só a batalha já vale a pena. Só a jornada de enfrentar esses desafios já tem sentido. Livre-se da confusão em sua vida. Você precisa desatar os nós que o amarram, mas também precisa se lembrar que só pode desatar um nó de cada vez. Não desanime por esta perspectiva. Mesmo a montanha mais alta precisa ser escalada passo a passo. Assim como confusão gera confusão, lucidez gera lucidez. Portanto, à medida que dá um passo em uma direção positiva, você ganha ímpeto para percorrer qualquer distância que seja necessária. Tome nota e examine as 5 prioridades superiores em sua vida.
Elas são metas efêmeras ou eternas. O dinheiro e o status são mais importantes do que sua família e do que o auxílio às outras pessoas? Sendo assim, então, é óbvio por que você tem um grande medo da vida. Você bem sabe que é sempre possível fracassar na busca destas metas. Você pode afastar-se de seu ciclo material e concentrar-se no positivo, suas conquistas, suas capacidades, as pessoas que você ama. Melhor ainda, partilhe sua angústia com amigos ou familiares que irão lhe dar apoio, uma nova perspectiva e sugestões positivas. Envolva-se em projetos que sejam profundamente gratificantes. Em breve, sua vida estará tão cheia de atividade significativa que não haverá tempo para medo ou angústia. Por fim, ponha Deus em sua vida. Compreenda que você está aqui por um objetivo que é maior do que as maiores experiências na vida. Quanto mais alto estabelecer seus valores, menos você irá temer as angústias mundanas que dominam a vida cotidiana. Reconheça que Hashem, que Deus, dentro de você protege sua alma. Mesmo alguém que foi maltratado e agredido pela vida tem uma alma pura. Lembre-se que não há nada a temer nesta terra, pois Deus está sempre com você. E ao seguir seus ensinamentos, você abre os canais para as suas bênçãos. Não importa o quão opressivos seus medos possam parecer, dê à sua alma tempo para falar com você. Inicialmente, o medo pode impedi-lo de ouvir sua alma, mas seja paciente e seja persistente. Sua alma condição. Que você trate seus medos de forma verdadeira e sincera, pois o medo e a angústia não reagirão a afirmações superficiais. Imagine-se indo a um lugar onde o dinheiro, o poder e a vaidade não tenham valor algum. Imagina num lugar assim, certo? Este lugar é aqui agora. No momento em que você olha nos olhos do medo, ele começa a se desintegrar. Utilize seu intelecto para domesticar suas emoções e utilize seu espírito para vencer seu medo. Acima de tudo, deixe que a alegria e o entusiasmo e Deus entrem em sua vida e deixe que a luz brilhante de sua alma ilumine cada canto escuro onde o medo possa florescer. Um artista, depois de sofrer uma tragédia pessoal, escreveu ao Rebbe sobre sua depressão e desespero. O Rebbe respondeu-lhe: o gênio do artista é sua habilidade para desprender-se da aparência de um objeto que retrata, para enxergá-lo com profundidade e ver-lhe a essência. Ele, então, deve ser capaz de exprimir esta essência para que qualquer um, ao contemplar a pintura, veja uma nova dimensão que ele, o observador, nunca teria permitido no objeto em si. O mesmo aplica-se a cada indivíduo, sua essência interior e sua divindade. Deve-se tomar muito cuidado para que os assuntos externos da vida não lhe ocultem a essência. Devemos enxergar as tragédias da vida pelo que realmente são. Parte do sistema cósmico de desafio e esforço que nos permite alcançar os mais altos níveis de felicidade e benevolência. Ou seja, todos esses desafios, todos esses obstáculos têm uma missão, têm um objetivo: nos polir. E polir, do mesmo jeito que a gente pule uma pedra, tem que arrancar camadas, tem que eliminar impurezas. E só dessa maneira vai brilhar o interior da gema, o seu esplendor e seu brilho.
Vamos ver.